Biotecnologia é um classicaço aí do Enem. A gente vai fazer aqui uma revisão de 3 processos importantíssimos que a gente trabalha hoje no dia a dia, assim, de maneira muito frequente. DNA recombinante, transgenia e a famosíssima terapia gênica. Então vamos trabalhar com calma, vamos fazer essa revisão, porque eu tenho certeza que qualquer questão que vier, meu irmão, você vai acertar. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o enunciado diz o seguinte, ó, que a palavra biotecnologia surgiu no século XX quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação, ó, vamos sublinhar isso aqui, ó, a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Vamos traduzir esses dois termos que eu sublinhei aqui, ó, informação responsável e também aqui, ó, passasse a produzir a substância. Informação responsável nós vamos ler agora como o quê? Como o gene, ok? O gene da insulina, ok? Gene da insulina. Lembrando que gene é pedaço de DNA. Beleza? Tranquilo? Maravilhoso. E a ideia de passar a produzir a substância, agora a gente vai chamar de expressão gênica. Então a gente tem a forma, né, mais popular, como está no texto, e a gente tem a expressão mais categórica, beleza? Aqui do lado, que são os termos muito utilizados e muito utilizados em provas, tá? Quem fez as provas de 2022 sabe do que eu estou falando, tá? Esses termos aqui caem demais em vestibular, beleza? Então, galera, lembre o seguinte, ó, quando a gente vai lá no dogma central da biologia, a gente fala do DNA, ok? Que está guardando nossas, né, todas as nossas características hereditárias, aquela coisa toda. Lembra que esse carinha, ele é capaz de se autorreplicar, maravilhoso, e do gene de cada fragmento aqui, ó, responsável por uma característica, a gente vai formar um RNA mensageiro, ok? E a gente vai produzir uma proteína, ok? Então, o que a gente chama aqui, ó, de síntese proteica, ok? Síntese proteica vai estar relacionada a esse conceito de expressão gênica, ok? Que vai estar relacionado, de fato, como que esse fragmento, esse gene, está se expressando. O que ele está determinando? Ah, é o gene que determina ou que expressa a cor dos olhos. É basicamente essa leitura. Então, maluco, né, antes da biotecnologia, principalmente aqui do que a gente vai falar, que é a tecnologia do DNA recombinante, o cara jogava no sangue do diabético melito a insulina de porco. Parecida, em muita gente funcionava, só que em muita gente não funcionava. Então, o que o cara pensou? Pô, vamos lá no genoma humano, vamos lá. Então, vamos fazer um DNA, beleza? E a gente identificou exatamente um fragmento, vou desenhar só uma fitinha aqui, ó, tá? Vamos supor que essa seja a fita, tá? Desse gene que a gente vai trabalhar exatamente com o quê? Com a insulina, beleza? Só uma fitinha só para ilustrar. Então esse cara aqui a gente identificou lá no nosso genoma, o gene da insulina, beleza? E aí, cara, em vias, ó, de prática de vestibular, vocês vão ver que tudo é muito semelhante, beleza? Tá? O interesse na identificação e no conceito de expressão gênica, cara, ela vai ser muito semelhante, tanto para DNA recombinante, transgenia e terapia gênica, beleza? Pelo amor de Deus, gente, não é a mesma coisa, só que a gente está aqui muito mais preocupado em matar questões
do que realmente entender o processo, né? Quem for fazer, sei lá, relações internacionais, está vendo esse vídeo, meu irmão, o cara vai pegar DNA recombinante e vai dar uma bica, né? No máximo ele vai ter uma noção bem razoável do processo, que é importante para a vida, né, gente? Mas nada determinante para a tua vida, beleza? Então aqui a gente não tem muito apego com o conteúdo, não. Tem um apego com vocês acertarem a questão. Então qual é o papo? O que os caras fizeram? Eles identificaram, ok, o gene da insulina. E o que acontece? Eles foram lá, pegaram uma enzima que corta. Olha só que espetáculo. Ó, cara, é uma tesoura. Eu juro pra vocês que é uma tesoura. Ó. Olha que maravilha, filho. Ó, tesourinha. Tá? Essa enzima que corta DNA, a gente vai chamar de enzima de restrição. Beleza? O que é interessante é que essas enzimas, muito comuns em bactérias também, tá? Eles cortam material genético de vírus, tá? Eles picotam, beleza? E aí eles cortam esse DNA numa sequência sempre equivalente de bases nitrogenadas, lembra? Adenina, timina, citosina. Então tem uma sequência sempre igual que ele vai quebrar, beleza? Que ele vai cortar, maravilhoso. E aí o que a gente fez? A gente pega um plasmídio, que é um fragmento de DNA bacteriano, ok? Ó, plasmídio, maravilhoso, tá? E a gente utiliza a mesma enzima de restrição para dar o picote aqui, ó. Olha só, que espetáculo, né? Então tem que ser a mesma. Por que tem que ser a mesma? Para quebrar os fragmentos aqui, ó, na mesma sequência. E aí permitir com que você faça o quê, cara? Que você, né, consiga unir, tá? Você vai ligar, tá? Eu vou fazer aqui, ó, meio esdrúxulo, mas só para chamar a atenção, ó, que aqui em pretinho é o DNA humano, beleza? Então eu consegui ligar, ó, quem liga são as ligases, beleza? A gente consegue ligar um DNA humano a um DNA bacteriano. Isso é tecnologia de DNA recombinante, beleza? Só que nessa ideia aqui, o que a gente faz? A gente simplesmente tem como objetivo tacar esse cara no interior de uma bactéria novamente, tá? E aí, quando você joga esse DNA recombinante aqui no interior da bactéria, o que a bactéria ela pensa? Ué, tem material genético aqui para ser lido. E aí ela faz o quê? Ela começa a sintetizar a proteína da insulina, ok? Humana. Olha que maravilha, eu tenho insulina sintética humana aqui sendo produzida. Maravilha? Tranquilo? Então, isso aqui é tecnologia do DNA recombinante. Essa insulina aqui, como eu falei, é a insulina que foi expressada pelo gene, ok? Humano. Tranquilo? Olha que maravilha. Chance muito menor de ter qualquer incompatibilidade aí com, né, no caso do diabético melito. Beleza? Só que vocês vão ver que esse contexto ele é muito semelhante para o transgênico e para a terapia gênica. Só que na transgenia, o conceito ele se altera partindo do princípio que você vai jogar lá no genoma, ok? No genoma, por exemplo, de um... Vamos pensar aqui na soja, ok? Que é o exemplo mais clássico, ó. Né? Tem uma soja que eu introduzi nessa soja, vamos modificar aqui a ideia do gene da insulina, como se fosse um gene de um fungo que produz algum tipo de penicilina aí, que elimina bactérias. E aí o que acontece? Repara que eu liguei no genoma, então a gente tem o DNA da soja, o DNA de um outro organismo, o fungo, mas fazendo, ó,
recombinação. Só que a gente joga num zigoto ou num tecido a fim de quê? De produzir aqui, ó, o meu pezinho de soja, ó que espetáculo. E ele vai ter no seu genoma, certo? Esse gene do fungo, e ele vai produzir, vai ser expressado produzindo essa penicilina que a gente usou como exemplo aqui, ok? Então, quando você recombina genomas distintos, aí a gente chama de transgenia. Beleza? Então, a transgenia você está combinando material genético de organismos distintos. Beleza? Tranquilo? E o que acontece mais? A gente tem aqui hoje a terapia gênica, que aí a gente está falando principalmente do ser humaninho, beleza? Mas não necessariamente. Mas vamos supor que a gente vai tratar esse mesmo diabético melito, ok? Que a gente usou aqui no primeiro exemplo, tá? Então aqui, ó, gene da insulina. Vou chamar esse gene, é o gene bom, beleza? Sem qualquer alteração, mutação e tudo mais. E peguei aqui o diabético, beleza? Eu vou lá no pâncreas desse menino, tá? Vou lá no pâncreas, né? Lembra que no pâncreas que a gente produz a insulina, beleza? Pego um vírus, olha só que loucura que o ser humano, pô, ele já consegue fazer. Pego esse gene bom, beleza? Pego esse gene bom, boto no interior do vírus e eu faço esse vírus infectar células, tá? Do nosso queridíssimo pâncreas. E aí lá na célula do pâncreas, tá? Na célula do pâncreas, aqui é a célula do pâncreas, ok? A gente consegue, ó, alterar, vamos supor, o gene mutante por esse gene bom. Beleza? Aí eu introduzo aqui, ó, faço recombinação. Só que é o gene também humano, gene humano com gene humano. Beleza? Então eu estou trocando, entre aspas, um gene ruim por um gene bom. Então a gente chama isso de terapia gênica. Então isso hoje já é feito. A gente chama esse procedimento aqui, ó, no interior do indivíduo de in vivo. E também tem o ex-vivo, quando você retira a célula e faz a terapia gênica fora do corpo, que na verdade são os procedimentos iniciais dentro dessa tecnologia, tá? Então isso aqui é terapia gênica. Só que, meninos, para a nossa vida de ensino médio, o que importa, tá? Além de entender essa diferenciação, que é muito simples, como eu falei, né? A ideia de você jogar o gene da insulina no gene humano, ó, na terapia gênica, é que seja expressado a característica de maneira corretamente. Beleza? Então a ideia de expressão gênica, ó, ela se repete. No transgênico, a ideia era que expressasse aqui a penicilina. Beleza? Então a ideia de expressão gênica ela se repete. E a ideia das enzimas, tá? Tanto da enzima de restrição quanto das ligases, no ensino médio, é o que a gente tem que saber para a nossa vida, para matar questões, beleza? Então os procedimentos foi o que eu falei, eles são muito semelhantes, né, na pegada de entendimento e de fato para matar questões. Agora, é claro que esses procedimentos são muito mais complexos, beleza? E estão evoluindo cada vez mais, né? Por exemplo, na questão da terapia gênica, hoje tem a tecnologia do CRISPR, ou CRISPR, tá? Cas9, que é uma forma de identificar mais facilmente o gene que você quer alterar. É muito maneiro. Só que, gente, o cara ele pode fazer a tecnologia que for, mas ele vai ter que fazer o quê? Se adaptar ao conceito do ensino médio para você matar a questão. Então não tem por que você pegar CRISPR e ficar estudando igual um maluco, se a ideia vai ser simplificada. Aonde? Aqui, na expressão gênica, no conceito de expressão gênica, no conceito de gene, beleza? E nessas enzimas, que obviamente são generalizações para se adaptar ao mundo do ensino médio, beleza?
Então vamos lá, as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana, ó. Aqui, ó, né? Essa brincadeira aqui. Porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana, pô, já está na A, né? Então, lembrem, o que liga é DNA com DNA, beleza? Muita gente pergunta, Vitão, por que não usou o RNA mensageiro logo da insulina? Cara, a ideia dentro de um contexto pode ser até que funcione, mas para ligar DNA com DNA, você de fato tinha que ter o DNA da insulina. Então aqui, ó, B, a proteína sintetizada por células humanas. Não foi isso que a gente, né, ligou ao DNA bacteriano. Isso aqui é o produto. Né? Um RNA recombinante de insulina, um RNA recombinante viajou total. O RNA mensageiro, ó, cara, isso aqui é para confundir, tá? O que liga a DNA da bactéria é o DNA humano, não RNA mensageiro. RNA mensageiro, ele vai ser produzido a partir do momento, ok, que o DNA já estiver ligado lá no DNA bacteriano. Aí ele botou cromossomo da espécie humana, não é cromossomo, a gente está trabalhando com gene. Lembra que gene é um fragmento do DNA, é um fragmento do cromossomo. Show? Tranquilo? Então, beleza. Espero que tenham curtido a revisão. Um forte abraço e até a próxima.